A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, você e eu sabemos disso. Nós sabemos que ela nos conduz em todo o tempo a experimentarmos sempre o melhor de Deus. E você e eu já sabemos, o melhor de Deus sempre está por vir, não é verdade? E quando a gente entende isso, quando a gente busca isso, a gente sabe que pode experimentar da parte deste Pai Celestial sempre o melhor. Deus sempre tem para nós, para você, para mim, para aqueles que o amam, para aqueles que buscam a sua palavra, para aqueles que desejam viver uma vida de santidade e justiça perante Ele. Eu creio que o Evangelho de Cristo e este crucificado, ele tem como propósito levar-nos a viver para Deus nesta terra. Você e eu podemos desfrutar de todas as bênçãos, de todo o cuidado de Deus, podemos e devemos desfrutar de toda a provisão abundante do nosso Pai, podemos e devemos comer do melhor desta terra, viver uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de provisão, inclusive provisão de prosperidade abundante, para que tenhamos não só com que suprir as nossas necessidades, mas repartir com aqueles que as têm também. Eu não vejo nenhum problema nisso, em viver uma vida de paz, de alegria, de harmonia, de bem-estar, de, como eu disse aqui, de provisão, inclusive desfrutar coisas que são mais do que o que nós necessitamos. Muitas vezes é isso mesmo que Deus faz. Ele nos permite desfrutar de uma vida e de recursos e de bênçãos que vão além das nossas necessidades. Deus é um Deus amoroso, um Deus bondoso, Ele tem prazer em nos abençoar. Não vejo nenhum problema nisso, ao contrário, eu creio que é bíblico a prosperidade dos filhos de Deus. Eu creio que é bíblico que você e eu possamos em todo o tempo desfrutar, do melhor do nosso Pai Celestial. Por outro lado, eu vejo e creio que não há nada mais importante que deve ser prioridade na sua e na minha vida do que buscar o reino, o governo de Deus nas nossas vidas em primeiro lugar. Viver para Deus, para que em todo tempo a palavra dEle, o poder dEle, sejam manifestados de uma maneira tão plena, tão poderosa, tão abundante na sua, na minha, na nossa vida, para que a glória dEle se manifeste, para que a vida de Cristo seja reconhecida através das nossas vidas. Quando Paulo diz assim, eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Ele quem vive, a vida que eu vivo neste corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Este é o fundamento cristão, meu irmão. É o fundamento, insisto, você e eu podemos e devemos desfrutar do melhor de Deus sempre, em todas as áreas, espírito, alma, corpo, de forma financeira, profissional, afetiva, conjugal, familiar, em todas as áreas. Não há nenhum problema, nenhuma carnalidade em viver o melhor de Deus, em desfrutar da provisão de Deus. Mas tudo deve ter como base, como fundamento, o viver para Deus, não para nós mesmos, porque o mundo está crucificado para mim, eu estou crucificado para o mundo. São palavras do apóstolo Paulo falando aos irmãos da Galácia, em Gálatas 6,14, ele diz claramente esta ideia, este conceito de que nós vivemos aqui e devemos só pensar aqui é totalmente equivocado. Ele diz, buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas de cima. Então, este é o nosso propósito. A nossa vida existe para Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Nós existimos, nós respiramos para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Se você casa é para a glória de Deus. Se você tem filhos é para a glória de Deus. Tudo que você fizer, comer, beber, tudo faça para a glória de Deus. Viva para Deus. Então o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, mais uma vez, levando-nos a este entendimento claro de que a nossa vida, de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, irmãos.
é templo do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, a gente não cuida da saúde por uma questão estética. É um outro erro terrível. A mídia nos pressiona, não é? Que você tem que ter um corpo, né, segundo o padrão. Isso é horrível, cada hora eles mudam. Agora mudaram este ano de novo, um corpo quase que deformado, mas é o padrão, entre aspas, que a sociedade, que as pessoas que se dizem ou até que são realmente influentes trazem, e a sociedade vai atrás disso. Que Deus tenha misericórdia de nós, meu irmão. Que nós tenhamos em mente que o cuidar da saúde, que o cuidar do corpo é relacionado à nossa consciência de que este corpo é templo do Espírito Santo. Eu não cuido do meu corpo, eu não faço exercícios para ter um corpo sarado, malhado, cheio de contornos e de estética, não. Pode ser uma consequência do bem-estar, de todos os exercícios, não tem problema nenhum, não estou condenando isso. Mas lembre-se, saúde, nós cuidamos do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Não adianta você ter um corpo bonito, esteticamente falando, e não cuidar da sua saúde. Ao contrário, muitos prejudicam a saúde em troca de um corpo esteticamente aprovado pela sociedade. Então Paulo diz assim, Romanos capítulo 6, versículos 11 em diante: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É o tema desta semana, viver para Deus. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, não governe, não tenha autoridade, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, aos seus desejos, à sua cobiça. O corpo terreno, o corpo humano, ele tem instintos. Ele, através da alma, da nossa mente, ele é conduzido por desejos. Então a Bíblia está dizendo que espiritualmente você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus então nos deu vida no nosso espírito, colocou o Espírito Santo dele junto com o nosso espírito. Aí a nossa alma, sentimentos e emoções que governavam o nosso corpo, porque o espírito estava morto. A alma, os sentimentos, o psique, dominava todo o nosso ser, todo o nosso corpo. E esta alma desequilibrada, desajustada, dominada pelo pecado, podendo viver pelos seus instintos e impulsos, esta alma dominava o nosso corpo e fazia com que o nosso corpo fosse usado para o pecado, para a iniquidade, para a maldade. Então Paulo está dizendo, agora você nasceu de novo, você tem um Espírito Santo. Então você não vai permitir você, não é Deus, é você. Deus já te deu o Espírito Santo, Deus já te deu vida nova, Deus já crucificou com ele o seu velho homem, Deus já arrancou de dentro de você o pecado pelo sacrifício de Cristo, Deus já arrancou de você a natureza carnal e pecaminosa, Deus já te libertou do pecado, Deus já te fez uma nova criatura, Deus já te deu a salvação. Tudo que Deus teria que ter feito, Deus já fez, o nosso Pai Celestial já fez, está feito, está pronto, está concluído, está consumado, disse Jesus. Agora, meu irmão e minha irmã, não é pela nossa força, não é lutando contra a carne, não é lutando contra o velho homem, nem ajoelhando no caroço de milho, nem se mutilando, não. Não, agora é pela graça, pelo poder de Deus, pela vida nova de Cristo, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, pela mente transformada, renovada, pela palavra de Cristo que habita em nós ricamente, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder da pessoa de Jesus, pela sua graça abundante.
Tudo isto agora nos capacita a viver o princípio de Deus, dizendo para este corpo, dizendo para a alma, para os instintos, dizendo para a mente, dizendo para os desejos. Você desejo, você alma, você instinto, você mente, tudo está cativo, tudo está dominado, tudo está debaixo da autoridade soberana do Espírito Santo de Deus. Porque Deus é aquele que leva cativa a nossa mente à obediência a Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Preste atenção, por gentileza, precioso, preciosa, amado, amada. Quem oferece ou não, sou eu. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Por que não reina? Porque você está crucificado com Cristo, porque você foi libertado por Ele, porque você é uma nova criatura, porque novas se fizeram todas as coisas. Então não reine. Por que não reine? Porque agora Jesus Cristo é o Rei da sua vida, porque agora o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que não reina? Não reina porque agora você foi arrancado do império das trevas. Império é governo, império é reino. Você foi arrancado deste reino, deste governo. Você não é mais escravo deste reino, deste governo das trevas, e foi transportado para o reino do seu Filho em amor, um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Portanto, por causa disto, em face desta verdade maravilhosa, você não vai oferecer os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Você não tem essa desculpa, porque eu sou fraco. A tua graça me basta, porque quando sou fraco é que sou forte. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, o poder de Deus. Nós não ficamos desamparados. Diz a Bíblia em Hebreus que nós podemos nos achegar ao trono da graça, uma vez que Jesus Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, e depois de ser tentado em todas as coisas, não pecou. Ele, ao contrário, venceu a todo o pecado, a todos os nossos inimigos, destruiu, destronou, triunfou sobre eles lá na cruz, destruiu tudo que era contrário a nós, todo escrito de dívida, cancelou a sentença, nos deu vida nova, nos perdoou todos os pecados. Agora, ninguém nem nada pode dominar, governar a sua vida. Somente Cristo tem o poder e a autoridade de governar a sua vida, porque Ele te arrancou do império das trevas e te colocou no reino dEle. Portanto, por causa disso, porque você agora é escravo de Jesus, você é servo de Jesus, você é filho de Deus, você era criatura de Deus, tornou-se filho do diabo por causa do pecado, e em Cristo Jesus, por causa do sangue dele, do sacrifício dele, da morte dele, por causa da sua, da minha, da nossa crucificação juntamente com ele, por causa da nossa ressurreição juntamente com ele, nós deixamos de ser criaturas e fomos feitos filhos de Deus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Fomos escolhidos. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Ninguém se faz. Você e eu somos feitos, de serem feitos filhos de Deus. Você deixou de ser criatura de Deus, deixou de ser filho do diabo, e em Cristo Jesus você e eu fomos feitos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós nos tornamos agora servos de Jesus.
amigos de Jesus, agora nós nos tornamos irmãos do primogênito, porque Deus tem como propósito ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, e estes filhos semelhantes a Jesus, como Jesus agora, por Jesus e para viver para Deus, estes filhos agora tomam a vida que tem neste corpo, que vivem pela fé no Filho de Deus. E agora, diz a Bíblia no versículo 13 de Romanos 6, nem ofereçais, além de não obedecer aos instintos, às paixões, aos desejos, porque você pode ter domínio próprio, fruto do Espírito. Você tem domínio do seu desejo, do seu instinto, da sua mente. Ela é levada cativa, ela é levada presa, escravizada à obediência a Cristo. Sua mente não manda em você. Seus desejos não têm autoridade para impor a vontade dele na sua vida. A vontade deles, dos seus desejos, impulsos, instintos. Quem manda, quem tem autoridade, domínio, governo, reino na sua vida é o Espírito Santo. E o Espírito Santo te capacita pelo poder dele, pelo transbordar dele, pela glória dele. O Espírito Santo trazendo a presença do Deus Pai, do Deus Filho na sua vida, porque maior é o que habita em nós do que aquele que está no mundo. O pecado não tem domínio sobre nós, porque ele não está dentro de nós. É o pecado que tão de perto nos rodeia, é a tentação que vem através dos nossos desejos, mas Deus nos dá a capacidade, Deus nos dá o livramento, Deus nos dá o escape para que nós possamos fugir da tentação. E então a Bíblia está dizendo, agora você que é uma nova criatura, regenerado, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, que anda com a palavra, que anda pela palavra, que foi libertado pela palavra, você agora, olha que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã, você agora vai tomar para a sua vida o domínio e o controle. Nem ofereçais, eu decido não oferecer o meu corpo para o pecado. Está na Bíblia, Romanos 6,13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos, olha aí, gente, não tem essa questão de ficar orando, eu vou orar para que Deus tire esse desejo de mim. Quem disse que Deus vai tirar o desejo de você? Você quer ser um robô? Você quer ser uma pessoa sem personalidade? Deus não tira desejo, meu irmão. Deus te dá controle e domínio sobre desejos. Atrapalhei você, né? Tem gente que aposta nisso com toda a força. Atrapalhei você, meu irmão. Deus não tira desejo. Deus te dá domínio, autoridade, poder para você dominar os seus desejos. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, esses aqui, a Deus, como instrumentos de justiça. Pode ou não pode? Toca ou não toca? Ouve ou não ouve? Vê ou não vê? Cheira ou não cheira? Vai ou não vai? A resposta está na Bíblia, amado. Pega o seu corpo e oferece para Deus como instrumentos de justiça. Irmão, vou dar uma notícia para você. Qualquer um pode fazer o que quiser com a sua vida. Olha que interessante. Chama-se
livre-arbítrio. Chama-se liberdade de escolha. É assim que Deus faz. Você acha que Deus vai nos oprimir? Medo de Deus. Tem gente que está na religião por medo de Deus. Para com isso. Deus é Pai. É você que decide o que você quer fazer com a sua vida. Se você quer viver para Deus, você vai viver em santidade e justiça perante Ele. Está aqui na Bíblia. Você vai pegar o seu corpo e oferecer com instrumentos de justiça. Olha o versículo 17 do texto de Romanos 6 aí. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, olha que interessante, e uma vez libertados do pecado, vocês foram feitos servos, escravos da justiça. Olha isso aí, gente, que coisa tremenda. Você foi feito escravo, servo da justiça. Quem decide agora se vai viver em justiça e santidade, quem decide agora que se vai oferecer o próprio corpo para a maldade, a iniquidade, a impiedade, o pecado, ou para a santidade, a justiça, a pureza, é você, mano. Para que essa ideia maluca de achar que Deus agora vai fazer algo e impor algo sobre nós. Não, o que ele fez eu já citei aqui, não vou repetir, até que dá vontade. Mas, não, quem decide agora somos nós, você e eu. Versículo 19 de Romanos 6. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Isso aqui, ó, tem instintos, fraqueza, desejos. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Eu não sei se eu vou ser repetitivo, não tem problema, depois você fica achando ruim comigo e fala que eu sou repetitivo, mas eu vou repetir. Quem oferece é você, abençoado, seja no pecado ou na santidade, seja na impureza ou na pureza, seja na desobediência ou na obediência, a decisão é sua, é minha, é nossa. Assim como oferecestes, meu irmão, minha irmã, ninguém peca obrigado, e ninguém é santo obrigado. Tudo que você e eu fazemos porque decidimos fazer. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei. Agora, já que você foi libertado do pecado, os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Quem é que oferece? Quem é que oferece? Meu irmão, não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Quem é que oferece? Você, eu, seja para o pecado, seja para a santidade. Se você é livre do pecado, se você morreu com Cristo, se você é uma nova criatura, se você está crucificado com Cristo e já não vive mais, o Espírito Santo vai te conduzir para que você ofereça a sua vida, seu corpo, os membros do seu corpo, sua mente, toda a sua existência, todo o seu ser para Ele.
Este é o ponto, talvez, que nós possamos destacar nesta manhã. Se você quer viver para Deus, você precisa decidir não viver segundo os seus instintos e desejos, que todos nós os temos, e não vamos deixar de tê-los porque nascemos de novo. A verdade é que estes desejos e instintos, enquanto não nascemos de novo, são dominados pela nossa alma, pelo pecado. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo habita dentro de nós, somos dominados pelo Espírito Santo, que traz harmonia, equilíbrio para a nossa alma, que há de refletir no nosso corpo, além dos nossos instintos e desejos, quando estes são pecaminosos. Então, diante dos instintos e desejos que possam nos levar ao pecado, você vai decidir não oferecer o seu corpo, os seus membros, para satisfazer os seus instintos e desejos, que são, como eu disse aqui, levados para o pecado, e vai oferecer os mesmos membros, o mesmo corpo, você vai oferecer para obedecer, submeter-se à palavra de Deus, aos princípios de Deus, e assim experimentar da parte de Deus a justiça para a santificação. E aí você, então, recebe na sua vida aquilo que a palavra de Deus diz, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, que o diabo não pode nos tocar, que não veio sobre nós e não vem nenhuma tentação que não seja humana, partindo da nossa fraqueza, da nossa natureza, mas que fiel é Deus, que não nos deixará ser tentados acima do que nós possamos suportar. Antes, com a tentação, Ele nos dará também o escape, porque o propósito de Deus é que o Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Salvador. Então, se você deseja experimentar esta vida nova, transformada, esta vida santa, esta vida pura, esta vida que nos leva a viver para a glória de Deus, viver para Ele, o caminho já está estabelecido. Disse Jesus, o caminho sou eu, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E quando você e eu nos achegamos a Ele, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele faz com que em todo tempo você e eu possamos experimentar sua boa, agradável e perfeita vontade.